primeiro semestre de 2020 revelou um aumento assustador no número de feminicídios em Mato Grosso, 68% a mais do que no mesmo período do ano passado. Para a gente falar sobre esse assunto e como é que a violência doméstica está envolvida nesse contexto, nós recebemos hoje virtualmente no Play Agora Entrevista a doutora Rosana Leite, defensora pública. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao Play Agora. Eu é que agradeço, muito obrigada, Marina. E mais uma vez vamos falar sobre os direitos humanos das mulheres, tão importante para que a sociedade conheça. Bom, doutora, são números que realmente assustam, né? A gente pensar que um crime como o feminicídio aumentou em quase 70% nesse período, esse ano. E lembrando que a gente está num período de pandemia. A gente pode fazer uma relação desse período com esse aumento? Olha, Marina, quando nós começamos a viver esse isolamento social aqui, o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública e muito se preocupou com o aumento da violência doméstica e familiar. Por quê? Porque nós vimos que nos outros países que estavam vivendo a pandemia, que já estavam em isolamento social, já viviam a quarentena, a violência doméstica e familiar havia aumentado o dobro, o triplo. Então, houve essa preocupação pelo Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, e isso de fato aconteceu. Nós tivemos uma diminuição estatística no que diz respeito à violência doméstica e familiar, mas quando se fala de feminicídio dentro do ambiente doméstico e familiar, nós tivemos esse aumento de quase 70% no primeiro semestre, que você acabou de mencionar. Então, isso é muito grave, porque nos mostra duas situações. O primeiro, das graves subnotificações, muitas mulheres estão sofrendo em casa junto com os agressores, é que muitas estavam dentro do ciclo da violência doméstica e familiar e tiveram que estar dentro do isolamento social, ficar em isolamento social com os agressores. Outras se descobriram no ciclo da durante a quarentena. Então, são situações que nos mostram que a violência doméstica aumentou, mas nós não podemos dizer que essa violência doméstica aumentou por conta do isolamento social. O agressor, ele vai mostrar a face, ele vai mostrar que ele é agressor em qualquer momento. Nós não podemos culpar o uso de bebida alcoólica, por exemplo, o uso de substância entorpecente ou isolamento social, porque pode ter potencializado, pode ter dado uma brecha ao isolamento social, porque estão juntos, estão muito mais juntos do que em outras situações do que anteriormente, mas nós tivemos, infelizmente, esse aumento que foi visível pelos feminicídios dentro do ambiente doméstico e familiar e, principalmente, pelo inconformismo com o término do relacionamento. Eu acho interessante a gente falar sobre essa questão da motivação, porque nós temos uma tendência, que é inclusive cultural, de sempre buscar um motivo, não é? Para justificar, nem sei se é essa palavra, mas enfim, justificar esse ato, né? E a vítima, na verdade, ela está exposta. O que aumentam são as condições, digamos assim, de vulnerabilidade em que ela está vivendo naquele momento. Por exemplo, agora elas estão confinadas junto com os agressores. Sim, não há motivos, né? Não há qualquer motivo para que haja uma violência contra qualquer pessoa, e nós sabemos que as mulheres são as maiores vítimas dentro desse ambiente familiar. E quando nós falamos mulheres, nós temos que lembrar também de algumas situações que têm desaguado no Núcleo de Defesa da Mulher, de mães que têm sofrido violência pelos seus filhos. Essa semana nós atendemos uma senhora de 87 anos que está sofrendo violência de um homem de 50 e poucos anos, que é o seu filho, que está sendo seu agressor, justamente também porque está em isolamento social com a mãe, as agressões aumentaram, as palavras pesadas, os xingamentos, as ameaças. Então, não é o isolamento social, Marina, o agressor ele iria se mostrar em qualquer momento. Como é triste a gente ouvir esse tipo de situação, né? Esse tipo de relato. Uma coisa interessante que a senhora disse muitas se viram vítimas de agressão, muitas se viram presas com esse agressor. Isso significa que elas não identificavam que passavam por esse ciclo antes. Sim, no início, com a Lei Maria da Penha, é muito bom nós falarmos agora que a Lei Maria da Penha completou 14 anos. No início, nós tivemos um desafio.
a quebra do silêncio. Então, o silêncio dentro de casa foi quebrado. Se violência, se delitos acontecem, se crimes estão acontecendo dentro daquela casa, nós do poder público podemos entrar sim para tentar quebrar este ciclo e salvar uma vida. E agora, né, depois de 14 anos, eu que estou há muito tempo atuando com a Lei Maria da Penha, digo o seguinte: nós temos um outro desafio, que as mulheres vítimas se reconheçam como tal. Elas precisam reconhecer que elas estão dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, para que elas quebrem esse ciclo e saiam dessa violência. Isso é muito importante. No momento de pandemia, lembrar também que uma mulher que pede socorro, os vizinhos são muito importantes nesse momento, os familiares, porque se ouvir um pedido de socorro e se omitir, quem sabe, perder mais uma vida e engrossar mais uma vez os feminicídios, as tristes estatísticas de feminicídio. Eu acho que especialmente nesse momento de isolamento ainda, é preciso ficar atento também aos sinais. Vizinhos, familiares, amigos, porque muitas vezes a mulher não tem sequer acesso para fazer uma denúncia. E aí é importante que essas pessoas atuem, porque qualquer pessoa pode denunciar, né? Qualquer pessoa, inclusive desde 2012, a Suprema Corte do país, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que em havendo lesão corporal, a mulher sequer ela pode desistir, nem se for uma lesão corporal pequena, justamente porque há a compreensão de que os crimes que acontecem dentro do ambiente doméstico familiar, ainda que seja uma ameaça, ainda que sejam xingamentos, violência psicológica, violência moral, eles são graves. Por quê? Este agressor, ele conhece a rotina da mulher, ele conhece toda a vida da mulher, todos os costumes, tudo que ela faz. Então, essa mulher é uma presa fácil para esse agressor. Sem contar que os feminicídios, eles precedem de delitos menos graves. Então, o feminicídio nunca é o primeiro delito que acontece dentro do ambiente doméstico familiar contra a mulher. Então, essa mulher, às vezes, já passou pelas 5 formas de violência doméstica familiar descrita na Lei Maria da Penha para após ser morta. Então, nós temos que quebrar essas situações. O feminicídio é um delito que ele pode ser evitado, é um delito anunciado. As mulheres, Marina, elas estão sendo assassinadas por motivos diferentes, não há motivos, mas quando nós falamos da motivação, elas estão sendo assassinadas por motivos diferentes dos homens. Enquanto os homens estão sendo assassinados fora de casa, as mulheres estão sendo mortas dentro de casa, o que mostra que são delitos premeditados, anunciados e que podem ser evitados. É diferente dos outros tipos de homicídios, né? É muito interessante como tem essa particularidade e a gente precisa ficar atento a esses sinais. Importante lembrar que mesmo nesse período as medidas protetivas também podem ser pedidas e estão sendo aplicadas. No início, as mulheres, como eu nunca havia vivido um isolamento social, então nós vivemos uma situação diferenciada no país. E as mulheres também, as vítimas de violência, elas se assustaram. Elas imaginaram, no início, inclusive, houve uma diminuição no atendimento lá no Núcleo de Defesa da Mulher, porque muitas mulheres deixaram de buscar, ficaram assustadas, outras ficaram impedidas de buscar ajuda, justamente por estarem em isolamento social com os companheiros. Mas é muito bom deixar claro que nenhuma lei no país entrou em quarentena, nenhuma lei está em isolamento, todas as leis estão em vigor, a Lei Maria está aí justamente para atender as mulheres, para atender qualquer forma de violência doméstica. Muitas me perguntam: doutora, mas se eu buscar, eu vou ser morta? Ele fala que eu vou ser morta. Não! A previsão da Lei Maria da Penha, justamente os legisladoras fizeram toda e qualquer previsão para que ela fosse uma lei efetiva e eficaz. O pior é continuar dentro de um relacionamento tóxico, é continuar sendo vítima e acabar morrendo dentro dessa circunstância tão triste, sem ter uma vida, porque a violência doméstica, ela é uma prisão de portas e janelas abertas que nós temos que fazer de tudo para enfrentar. E eu sempre digo o seguinte: se tem medo, se tem algum receio, busque primeiro o Núcleo de Defesa da Mulher dentro da Defensoria, porque eu tenho certeza que os profissionais vão saber encaminhar da melhor maneira, não é, doutora? Sim, muitas me procuram e dizem o seguinte: doutora, antes de lavrar o boletim de ocorrência, eu vim perguntar para a senhora se eu sou vítima de violência.
de violência doméstica, e eu devolvo a pergunta a elas. Você já se sentiu humilhada, constrangida ou agredida dentro do ambiente doméstico e familiar? Se você se sentiu dessa forma, é porque você é vítima. O nosso lar é um momento de refúgio, onde nós temos que entendê-lo como aquele lugar que queremos descansar após um longo dia de trabalho, após um longo dia de estudo, após uma caminhada fora de casa. Aquelas pessoas que não querem voltar para casa, aquelas pessoas que evitam voltar para sua casa, que têm medo de estar na sua casa, nós temos que desconfiar do que vem acontecendo dentro daquela casa. Então, todas as mulheres vítimas de violência, elas acabam dando sinais, elas modificam o comportamento, deixam de usar determinada roupa, elas são presas por algum motivo, por algum momento da vida, elas acabam sendo coagidas pelo agressor. E as pessoas que estão próximas, os familiares que conhecem, os amigos e amigas, também são muito importantes para detectar isso que a mulher pode estar sofrendo. E a gente deixou durante toda a entrevista os canais de comunicação e de denúncia do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública e também para você fazer denúncias na Polícia Civil. Doutora Rosana Leite, quero agradecer a sua entrevista. A gente ainda teria muito assunto para falar sobre isso, mas nosso tempo é reduzido, fica para uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, Marina, deixar este canal aberto para que as mulheres saibam que o Núcleo de Defesa da Mulher é um núcleo que defende toda e qualquer mulher vítima de qualquer violência, preconceito e discriminação, não só dentro do ambiente doméstico e familiar. Nós defendemos toda e qualquer mulher. E quanto à violência doméstica e familiar, já que nós estamos no Agosto Lilás, nós estamos falando tanto sobre a violência doméstica e familiar pelo aniversário da Lei Maria da Penha, eu gostaria que as mulheres não esperassem uma segunda violência, pode ser tarde demais. Ao menor sinal, busque ajuda, busque o poder público, busque alguma forma de ajuda, saia dessa violência, porque há vida após a violência doméstica e familiar. Muito obrigada, Marina. Eu te desejo um excelente parto, um parto mais humanizado da forma que você tenha escolhido. Será sim. Muito obrigada. Tchau, tchau.